Do livro Palavras do Coração, Dr. Herma, volume 2, psicofonado por Altivo Caríssimo e Panfiro. Lição 12. Anjos guardiães. Amor, compreensão, perseverança. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de conduzir seu protegido num bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, pergunta 491. Muitas vezes, os homens esquecem que os verdadeiros guardiães, os verdadeiros espíritos que nos auxiliam, têm nomes simples. Guardam no coração a simplicidade e a honestidade de agir e procuram eles nos indicar caminhos e recursos para a vida vitoriosa que devemos ter. Quando o anjo guardião se propõe a socorrer um tutelado, faz todos os esforços para levá-lo, orientá-lo sempre. Na vida, os homens, com a independência que possuem, escolhem seus caminhos, que são diversos, algumas vezes daqueles orientados pelos benfeitores que, nem por isso, os abandonam. Prosseguem solícitos, ensinando-os sempre. Isto se deve a uma lei chamada lei de amor. Para que um espírito seja considerado verdadeiramente anjo guardião, terá ele que ter dado provas de amor ao semelhante, provas de compreensão das fraquezas alheias, e deverá dar provas constantes de perseverança no auxílio, mesmo quando todos a quem auxiliam deixarem de trabalhar no bem. Essas três características principais os credenciam a ampliar sua área de ação, criando condições maiores e melhores para eles. Assim, quanto mais um espírito ascende, mais ele auxilia. Quanto mais ele conhece, maior se torna a sua área de influência. Quanto mais ele é bom e sábio, mais conselhos dá, mais socorro proporciona. Com isso, Deus é servido. Com isso, todos aprendem. Com isso, as almas se elevam para o céu. Que todos nós nos inspiremos nesses espíritos generosos e, de nossa parte, onde estivermos, aprendamos o exercício de amor ao próximo, criando em nós condições de serviço e mais serviço. Que Deus nos ajude, abençoe, conduza e proteja agora e sempre. Paz, Herma. Mensagem recebida em 12 de junho de 1993. Nessa mensagem de hoje, Dr. Herma, esse companheiro, esse espírito que vai nos orientando é um dos mentores amigos do Centro Espírita Antônio de Aquino, aqui de Rio das Ostras. Ele nessa mensagem vai nos falar sobre um tema que nos cala fundo aos nossos corações quando a gente começa a pensar sobre esse assunto. Ele vai falar sobre os anjos guardiões. O que são os anjos guardiões? Para aquele companheiro, ouvimos muitas vezes falar meu guia protetor, meu anjo guardião, mas nós não sabemos exatamente, muitas vezes, quem é esse companheiro. E aí, Dr. Herma vai nos falando exatamente quem é esse guia, esse espírito mais evoluído que nós, que foi nos permitido por Deus estivesse ao nosso lado durante a nossa encarnação, durante nossas dúvidas, durante os nossos desafios, porque ele estar reencarnado é um grande desafio, mas uma grande oportunidade de aprendizado. E como estamos aprendendo, precisamos ser tutelados, precisamos de guias, precisamos de orientadores. Temos o orientador maior, que é nosso Mestre Jesus, Ele é o nosso guia e modelo, como os espíritos superiores nos trazem lá na questão do Livro dos Espíritos. É o nosso maior guia, de todos nós.
mas precisamos de alguém, de um espírito mais próximo a nós, para nos orientar. Alguém que nos conheça intimamente. E esse é o nosso anjo guardião. Muitas vezes esse companheiro já vivenciou conosco outras experiências em outras encarnações anteriores. Ele nos conhece, ele tem um grande amor por nós. E por isso, Deus permite que ele fique ao nosso lado, nós encarnados, ele no mundo espiritual mais próximo a nós, né? Nos dando ali, nos convocando, nos ensinando como passar pelas dificuldades. Lá no Livro dos Espíritos, na questão que é citada, porque tem toda uma parte lá no Livro dos Espíritos que também nos traz informações sobre o anjo guardião, essa citação da questão 491, que está na lição de hoje, ele faz uma comparação bem interessante dos espíritos superiores, que o nosso guia protetor, esse espírito protetor, é a de um pai com relação aos seus filhos. Então vamos pensar, nós que estamos reencarnados, que temos nossos filhos, qual é a função do pai, da mãe? Guiar, orientar, né? Compreender as dificuldades daquele que ainda não compreende, não tem experiência de vida. O guia protetor tem essa mesma função, de nos orientar naquilo que nós não temos experiência. Então, por isso, os espíritos no Livro dos Espíritos fazem essa comparação. O guia protetor é o de um pai com relação aos seus filhos. O que ele nessa questão traz? Que esse guia protetor nos conduz no bom caminho, nos dá conselhos, nos consola nas nossas aflições e sustenta o nosso coração nas provas do dia a dia. Então isso não aquece nosso coração? Nós que estamos aqui reencarnados, passando por dificuldades, por momentos que a gente não sabe assim, nossa, para onde eu vou? Qual é a melhor opção? Qual é a melhor escolha a fazer? O que eu vou fazer nessa situação ou naquela? E muitas vezes esquecemos desse companheiro que está ali ao nosso lado, nos compreendendo, nos sustentando, né? E é nesse momento que devemos aí nos lembrar do recurso da prece. Porque como esse espírito, esse guia protetor, por mais que ele queira nos ajudar, ele é um espírito superior a nós. Por que ele é superior? Porque ele já percorreu os mesmos caminhos que nós. Ele já compreendeu algumas coisas, já teve um aprendizado que nós ainda não tivemos. Então, para nos aproximarmos dele, nós precisamos do recurso da prece. Então, através da prece, nós vamos pedir a ele: meu guia protetor, meu amigo, me conduza, me oriente. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a melhor opção? Qual é o melhor caminho a seguir? Mas nós, teimosos, muitas vezes nem nos lembramos disso. E achamos que vamos dar conta sozinho de tudo. E nos esquecemos do anjo guardião. Que, como a doutora Erma fala, ele está ali ao nosso lado com a sua simplicidade, mas com uma honestidade. E ele nos indica o caminho e os recursos para a vida vitoriosa. Então, nós que estamos reencarnados, não estamos aqui para sofrer, não estamos aqui para ter equívocos, não, nós estamos aqui para ter experiências, para acertar, para sairmos daqui melhores do que chegamos, para termos uma vida vitoriosa, como a doutora Erma fala. E esse guia protetor, ele está ao nosso lado, ali, nos auxiliando. Por quê? Porque ele já adquiriu essas virtudes, simplicidade, honestidade, né? Ele sabe qual é o melhor caminho, porque ele não é privilegiado, ele também já percorreu caminhos com tantas dificuldades como nós. Então ele sabe o caminho. Então nada melhor do que um guia, né? Alguém para me falar, olha, vai por aqui. Agora, muitas vezes nós somos teimosos. E aí fazemos a prece, ouvimos, né, essa ideia que nos surge ali, que com certeza pode ter sido desse guia, desse anjo guardião que nos deu essa ideia.
Aí nós falamos assim, não, mas não é isso que eu quero. Não, isso não vai dar certo. E nem prestamos atenção nessa intuição, nessa ideia, nem analisamos isso que está nos chegando. Então, a doutrina espírita vai nos convocando e nos ensinando como raciocinar. Como é que eu posso fazer melhores escolhas? E esse guia protetor que foi permitido por Deus, que estivesse ao meu lado, esse espírito que já passou pelas mesmas dificuldades que eu, ele vai ali me orientando, Ele vai nos ensinando, mesmo que eu não queira ouvi-lo, mesmo que nesse momento eu fale assim, não, eu não quero ouvir essa ideia, não era esse o caminho que eu gostaria de seguir, seja por uma intuição que me chega, seja por uma outra pessoa encarnada que chegue e fale alguma coisa para mim, ou que queira também me ajudar, que muitas vezes esse guia, esse anjo guardião já intuiu o encarnado para me auxiliar, e eu não quero nada disso. Mas mesmo assim, o nosso guia protetor não desiste de nós. Ele continua ali nos orientando, torcendo por nós, Ele não nos abandona. Mas temos o livre-arbítrio e ele permite que eu faça aquilo que eu decidi, mesmo que ele esteja ali vendo que não foi a melhor escolha, que esse não era um bom caminho. Mas ele não nos abandona, ele só permite que eu faça aquilo que eu decidi, que eu siga o caminho e não me abandona. Mas na frente ele sabe que eu vou entender, mesmo com equívoco, mesmo com erros, isso também faz parte do aprendizado. E ele já sabe disso, por isso ele não nos abandona. E como Dr. Hermann nos fala, esses benfeitores, esses espíritos, anjos guardiões, eles nos mostram, isso aí está tudo ligado à lei de amor. Eles nos amam, eles já entendem, porque amar, como Jesus ensinava, é a gente deixar o outro livre. Que ele siga, eu posso dar um conselho, eu posso conversar, agora cada um vai seguir o seu caminho, porque o livre-arbítrio faz parte. E a lei do amor permite isso. Se eu amo, eu deixo o outro livre. E esses espíritos que estão aí como nossos protetores já entenderam isso. E eles nos orientam, mas sem fazer pressão, sem nos intimidar. Ele deixa ali a nossa escolha qual o caminho a seguir. E que a gente possa sempre se lembrar desse anjo guardião. Que aquele que nunca fez uma prece para o seu guia protetor, passe a partir de hoje a fazer essa prece. Ah, mas eu não sei como vou fazer essa prece. Aí nós lembramos que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, tem lá no finalzinho as preces para os anjos guardiões e aos espíritos protetores. São do item 11 ao item 14, que tem ali preces, para que a gente possa se aproximar ainda mais desse companheiro, para que eu possa me lembrar sempre dele, para que ele possa cada vez mais me auxiliar, que com certeza a nossa caminhada evolutiva, a nossa reencarnação vai ser melhor, vai ser mais proveitosa e vai ser mais facilitada por isso. Agora basta que eu queira ouvir os seus conselhos e me aproximar cada vez mais dele, desse anjo guardião. E isso vai a cada dia mais aquecer o nosso coração. Que Jesus, que esses guias protetores, que possam nos auxiliar sempre e que nós, através da prece, nos aproximemos deles cada dia mais.